Keir Starmer é apontado nas sondagens como o primeiro-ministro mais impopular do Reino Unido de que há registro. Onde é que tudo começou a correr mal? Decência ou divisão? Reino Unido enfrenta uma escolha que vai definir uma era, alerta Keir Starmer. Keir Starmer declara uma batalha pela alma do Reino Unido. O discurso de Starmer foi um dos momentos de maior sucesso, mas a maior questão na política do Reino Unido foi ignorada. Estes são alguns dos títulos noticiosos que lemos na semana passada e que nos levam até Londres, o epicentro de uma crise política anunciada, praticamente um ano depois de os trabalhistas terem vencido e com boa margem as eleições gerais. Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés. O meu nome é Catarina Maldonado Vasconcelos e hoje conversarei com dois convidados. A juntar-se à distância, o embaixador Francisco Seixas da Costa, com um grande percurso, exerceu funções na Embaixada Portuguesa de Londres, mas também em Oslo e Luanda. Foi antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus e representante permanente de Portugal junto das Nações Unidas. Também recebo o residente Pedro Cordeiro, editor da secção de Internacional do Expresso. Muito obrigada aos dois. No apoio à gravação está João Luís Amorim, a quem também agradeço. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. When was the last time that you heard Nigel Farage say anything positive about Britain's future? He can't. He doesn't like Britain, doesn't believe in Britain, wants you to doubt it just as much as he does. Acabámos de ouvir um excerto da intervenção do primeiro-ministro, Keir Starmer, que atacava Nigel Farage, líder do partido Reform UK. Comece por si, embaixador Francisco Seixas da Costa. O que retirou do discurso de Starmer, no Congresso Trabalhista, acha que é suficiente para refrescar a imagem do líder e do partido? Devo dizer que, apesar de tudo o que aconteceu no Reino Unido no último ano, não estava à espera de um descalabro tão grande em termos da imagem de Keir Starmer e do próprio Partido Trabalhista na liderança. Depois de 14 anos do Partido Conservador, em que as coisas correram cada uma pior que a outra, pensava-se que haveria pelo menos algum período de renovação possível na vida política britânica e que permitisse sustentar a imagem do primeiro-ministro. Starmer não é um líder, digamos, extremamente mobilizador, não é um líder carismático, é um líder seco, com uma imagem, digamos, um pouco burocrática. De qualquer forma, tendo em atenção, em particular, o seu perfil internacional, que foi grande ao longo deste ano, tendo com a questão da Ucrânia e com a relação com os parceiros europeus e até com uma nova imagem na própria relação com a União Europeia e com os Estados Unidos, Starmer poderia ter tido aqui um espaço para crescer, volto a dizer, face àquilo que foi o descalabro conservador no passado. Verifica-se que não. Este discurso é um discurso, na minha opinião, interessante, sob o ponto de vista programático. Starmer sabe, e esse é um ponto que também convém que os nossos ouvintes saibam, Starmer tem à sua frente, teoricamente, pelo menos mais 4 anos. Isto é, as eleições foram ano passado, o que é espantoso é que num ano a sua imagem, a sua popularidade baixou desta forma, e o que se prova é que os trabalhistas não conseguiram, aparentemente, neste ano, responder àquilo que são as grandes preocupações britânicas, que no fundo, se nos lembrarmos bem, não estão muito distantes em alguns aspectos daquilo que foi o próprio ambiente do Brexit. O discurso foi interessante, foi mobilizador, mas eu acho que não deve ter sido suficiente para dar a volta. Starmer tem à sua frente
volto a dizer, 4 anos. Vamos ver se as coisas lhe correm melhor. Nigel Farage também aparece um bocadinho impulsionado pela má performance de Starmer. Pode ser também que as coisas não corram tão bem quanto isso ao líder do principal partido da oposição. Agora, um ponto que a mim me parece muito importante e que Starmer, aliás, citou no seu próprio discurso, é a desaparição no cenário do Partido Conservador. O Partido Conservador desapareceu e, na realidade, parece estar a ser subsumido no partido de Nigel Farage. Pedro, curiosamente, como disse também Francisco Seixas da Costa, este foi um dos discursos mais elogiados de Starmer. O problema é que hoje vemos no Partido Trabalhista leva-te a considerar que é necessária uma reformulação completa desta marca, Partido Trabalhista, ou são, sobretudo, questões de comunicação? Catarina, olha, eu não tenho bem a certeza. Eu acho que o discurso foi bom, mas também não sei se a avaliação tão positiva que ele teve não foi também influenciada por uma expectativa muito baixa que havia à partida. Foi um bom discurso em que houve o esforço de se mostrar combativo, o esforço de não deixar para a extrema-direita algumas bandeiras que são importantes. Aliás, a própria escolha recente da nova Ministra da Administração Interna, alguém que tem um discurso de alguma contenção na imigração, é sintomático disso. Mas eu acho que pode não se chegar para o Partido Trabalhista recuperar. Claro está que as notícias da sua morte iminente são manifestamente exageradas. Repara, quem controla o calendário eleitoral no Reino Unido é o Primeiro-Ministro. E quanto à maioria absoluta, as eleições são quando ele quer, dentro dos prazos normais. E o prazo neste momento é 2029. Daqui até lá, sabe Deus o que vai acontecer no Reino Unido. E, portanto, a ideia de que, Farage é Primeiro-Ministro depois da manhã parece-me um bocadinho excessiva. Agora, mais do que um discurso num fim de semana em Liverpool que mobiliza os seus militantes e que tranquiliza talvez algumas alas internas que podiam estar ali um bocadinho inquietas e até a conspirar na sombra, nomeadamente as ligadas ao mayor da Grande Manchester, Andy Burnham, que é um homem bastante importante dentro do partido e um político muito bom. Mas mais do que isso tudo, o que é preciso é mobilizar o país. O que é preciso é fazer o país acreditar que este governo do Partido Trabalhista consegue resolver problemas práticos. Mais do que as discussões sobre se o Starmer é mais ao centro ou mais à esquerda, ou se olhar para as dissidências como as do Jeremy Corbyn, antigo líder que agora tem um micropartido de extrema-esquerda que ainda não nasceu e já está todo fragmentado, como é próprio, aliás, dessa família política, ou pensar, ou mais do que pensar no Burnham. Eu acho que é preciso resolver problemas práticos. As pessoas querem, lá como cá, filas, portanto, listas de espera mais curtas para as cirurgias, transportes públicos que funcionem, sentir que os impostos que pagam servem para alguma coisa, e é nisso que Starmer vai ter que apostar nos próximos meses. Repara, a vitória do Partido Trabalhista em julho de 2024, sendo impressionante, é também um bocadinho ilusória. O Labour tem 411, agora já não tem porque já ser alguns, mas tinha 411 na eleição, elegeu 411 dos 650 deputados da Câmara dos Comuns, mas isto com 30 e pouco % dos votos. Portanto, não é uma vitória estrondosa em termos de voto popular. E é uma vitória que deve tanto, por um lado, às capacidades de Starmer de se afirmar como um líder contrário a Corbyn, que foi completamente repudiado pelo país, mas também pelo cansaço de 14 anos de governos conservadores, dos quais os últimos foram um exemplo de incompetência, indecência e que envergonhou o Reino Unido. Se pensarmos, pelo menos entre os 3 últimos primeiros-ministros, pensarmos em Boris Johnson, teve vitórias impressionantes, mas que depois aquilo desmoronou-se tudo entre controvérsias, mentiras e outras coisas. Ou Liz Truss, que durou 1 mês e meio porque assustou de tal forma aos mercados que o país ia ainda à falência em 2 dias. Depois disso tudo, as pessoas estavam tão fartas dos conservadores que qualquer líder, um líder dos trabalhistas competente como Starmer é, ao contrário de Corbyn, ganharia provavelmente as eleições. Ele conseguiu fazê-lo bem, mas o mandato não é extraordinariamente abrangente e sobretudo não é incondicional. Portanto, sem conseguir mobilizar o país, sem conseguir mostrar que está a fazer coisas que resolvam problemas da vida prática, que melhorem a vida prática das pessoas,
eu acho que é difícil. E depois há ali a tensão habitual que muitas vezes em todos os governos e ainda mais às vezes nos governos socialistas, que é entre querer dar, mas depois querer manter as contas públicas, e a Ministra das Finanças, Rachel Reeves, é extremamente ortodoxa na gestão das contas públicas. Portanto, para já ficar-me por aqui. Suponho que o governo também não usufrua deste ambiente de tripartidarismo que tem assaltado vários países. Nas ruas nós temos assistido a manifestações de milhares de pessoas. Vimos cerca de 100 de milhares de pessoas no mais recente protesto anti-imigração, a que se juntou, por exemplo, Elon Musk. Francisco Seixas da Costa, este é um ambiente explosivo, polarizado. Será uma fase de transição para algo novo e diferente? Ou seja, a polarização americana está a chegar ao Reino Unido? E também lhe pergunto se o Labour, tal como os democratas, está a ter dificuldades em agradar, merecendo críticas à esquerda e à direita, e se os conservadores estão a ser engolidos pelo Reform como o MAGA engoliu o Partido Republicano. Eu volto a lembrar o Brexit e volto a lembrar que Nigel Farage era precisamente a grande figura do Brexit. E o Brexit tinha lá tudo isto, tinha lá os problemas da imigração, tinha lá os problemas da segurança, tinha lá o problema das infraestruturas e da noção de que o Reino Unido estava, digamos, a não ganhar com a sua situação na Europa. Neste momento, nós verificamos que a maioria das grandes questões que estavam no Brexit, vamos lembrar que o Brexit foi durante governos conservadores, mas Nigel eu acho que este Starmer está, digamos, a esgotar o seu prazo de validade para dar respostas concretas aos problemas britânicos. Já passou um ano e os eleitorados hoje têm uns ciclos muito mais curtos e digamos, a necessidade e a legitimidade de se manter no poder depende muito da capacidade de dar respostas rápidas. E nós verificamos que há um atraso, de certa maneira, sentido pela opinião pública relativamente a estas respostas. Farage está a utilizar isso como um fator importante. Agora também temos que nos lembrar uma coisa, nós estamos a pensar que a vida no Reino Unido, a partir de agora, é voltada para dentro, é voltada para aquilo que acontece no dia-a-dia da sociedade britânica. Temos que pensar que estamos num mundo em transformação e em guerra. E em que o Reino Unido é um dos países talvez mais envolvidos. E, portanto, o que possa acontecer no plano internacional e as repercussões que isso possa ter na vida interna do Reino Unido não deixarão também de ser sentidas naquilo que for a gestão de Farage. Mas Farage, volto a dizer, tem no plano interno pouco tempo para até perante o seu próprio partido. Foi referida, digamos, a candidatura potencial de Andy Burnham, o mayor de Manchester, para, no fundo, como um desafio interno a Farage. Aparentemente os setores internos do Partido Trabalhista não consideram, mesmo aqueles que gostariam à partida de ter uma nova liderança, acham que ainda é talvez demasiado cedo, até porque uma nova liderança depois implicaria, muito provavelmente, depois um desgaste grande até às próximas eleições dessa mesma nova liderança. E, portanto, Farage vai ter o seu... eu acho que Keir Starmer tem o seu tempo, neste momento, à sua disposição. Não sei se vai conseguir fazê-lo particularmente, como o Pedro referiu, porque há um grande sentido de contenção das contas públicas e isso não permite a Starmer, enfim, responder em termos de dispêndios orçamentais àquilo que são algumas das preocupações grandes que atravessam o Reino Unido, nomeadamente em matéria de saúde, de infraestruturas, de segurança, o estado das prisões, etc. E tudo isso, digamos, degrada a sua imagem com uma imprensa que nós sabemos que é extremamente cáustica e atenta e mobilizada no dia-a-dia. E, portanto, não sei, eu acho que Starmer tem o seu tempo à sua frente. Para o ano veremos no novo Congresso do Partido Trabalhista onde as coisas estão e onde está a sua capacidade. Eu volto a sublinhar, porque as pessoas podem não ter essa consciência, um ponto que o Pedro Cordeiro referiu bem, que é a grande vitória de Keir Starmer à frente do Partido Trabalhista ano passado, é importante sob o ponto de vista dos números daquilo que são as presenças
da Câmara dos Comuns, mas não é uma vitória esmagadora sob o ponto de vista de votação de eleitorado. Da mesma maneira, isto também vale a pena dizer, que estes números que agora aparecem, nomeadamente apontando numa sondagem da Sky, apontando para aquilo que seria quase uma vitória de Nigel Farage, se acaso houvesse eleições agora, mas mesmo essa vitória dada potencialmente a Farage, e estamos, volto a dizer, a 4 anos das eleições, também neste caso nem sequer era uma maioria absoluta. Portanto, no Reino Unido, em função do seu sistema, do seu sistema de voto, às vezes com 30 e poucos por cento consegue-se uma maioria absoluta. E isso é uma coisa que distorce, de certa maneira, o sistema britânico face àquilo que nós consideramos. Um ponto relativamente à sua pergunta. Estará o Partido Conservador a desaparecer? Estará Farage a tomar conta do aquilo que é o Partido Conservador? Assim parece. Os números são extraordinários relativamente àquilo que é a perda de imagem, de poder e de capacidade de influência do Partido Conservador em praticamente todas as zonas do Reino Unido. O mapa que hoje se vê de votações potenciais é extraordinário para o Partido Conservador e para aquilo que lhe dá uma posição mínima no quadro nacional. E, portanto, nós estamos a ver uma mudança política britânica. Será um novo MAGA? Eu devo confessar que o Partido Conservador tem uma tradição tal na vida política britânica que eu pensava que estivesse ancorado minimamente. Agora, o que nós também podemos pensar é o seguinte, é que muitas das pessoas que estão a votar Farage, muitas delas, e deu-se conta nesta última sondagem, vieram do Partido Trabalhista, vale a pena dizer. Mas é evidente que tudo isto significa um voto que vem do Partido Conservador, como aliás em Portugal nós assistimos no caso do Chega. A maioria das pessoas, grande parte das pessoas, votariam normalmente PSD, mas outras também vêm do PS. E, portanto, nós estamos aqui a mudar, ninguém é proprietário do voto de ninguém, e por isso mesmo o eleitor sente-se livre para responder pelo voto àquilo que considera serem os seus interesses. Esse é um bom ponto agora, até para eu voltar aqui ao Pedro, que também é um junkie do UK. Temos falado muitas vezes sobre isto, ou seja, há vários politólogos que defendem que a esquerda perde eleitorado por não discutir os temas que a direita escrutina, e quando a esquerda se coloca a discutir esses temas, para reagir a essa lacuna, a esquerda vai, no fundo, discutir para o campo da direita e perde o jogo da direita, perde no campo da direita. É isso que está a acontecer a Keir Starmer, com medidas duras na imigração, está a apontar o foco para onde a direita é mais forte? Não, eu não acho que nenhum partido, sobretudo os que aspiram a governar, possa deixar qualquer dos assuntos importantes portanto, que a sociedade, que a comunidade mostra sentir preocupação, não pode deixá-lo para o outro campo e dizer que, olha, isso é só para a direita ou isso é só para a esquerda. Aliás, acho que não olhar para a imigração, ignorar que há um sentimento popular de preocupação com a imigração, seria disparatado e abriria alas a que a direita radical viesse com as suas propostas, que não respondem, que não resolvem nada, mas que podem parecer apelativas e ilusórias, ganhar com isso votos. Eu acho que sim, Starmer tem que olhar para a imigração, Starmer tem que reconhecer que a população está preocupada, tem é de desmontar os argumentos de Farage e, sobretudo, também não ir atrás das... Há um erro que às vezes se comete, sobretudo, e que a direita democrática, moderada, tem cometido em muitos países europeus, que é, com tanto medo de perder votos para a direita radical, em vez de desmascarar, copia. E vai adotar, e portanto, e aí a extrema-direita já nem precisa de ganhar para governar, porque as suas propostas são metidas nos programas da direita democrática e às vezes até de alguma esquerda democrática. Não é isso que se tem que fazer, não tem que se copiar, até porque as pessoas, como se mostra o exemplo britânico, a propósito que o Francisco dizia há bocadinho, o Partido Conservador, eu acho que, na minha leitura, com algum medo do avanço de Farage, acabou por copiar algumas das suas propostas. E isso não lhe valeu de nada, porque as pessoas depois preferem o original à cópia. O Farage é um político extremamente hábil, extremamente capaz do ponto de vista do combate político. Repara, quando mais de metade dos britânicos estão insatisfeitos com o Brexit
e acham que aquilo foi mau, e há uma percentagem considerável que até gostava de voltar para a União Europeia, é extraordinário que esteja tão bem nas sondagens um homem que é um dos maiores responsáveis pelo Brexit. Mas ele consegue que isso se descole da pele, porque foram outros que estavam no governo. Se calhar para muitos a cara do Brexit é mais o Boris Johnson do que propriamente o Farage. E, portanto, acontece assim. Agora, voltando a coisas como a imigração e outros assuntos, claro que uma esquerda que quer governar tem de estar atenta a isso e tem de explicar porque é que não as medidas hiper restritivas, por exemplo, não entra mais ninguém, seria um desastre para o Reino Unido e para a sua vida coletiva e para a sua economia, mas reconhecer, bom, não é nem portas completamente fechadas e deportações em massa, nem portas completamente abertas sem qualquer escrutínio. E eu acho que houve uma tentativa disso nas propostas apresentadas agora na Convenção do Labour em Liverpool. E como estes assuntos, outros, os mais comezinhos da vida do dia-a-dia também, mais, diria eu, do que proclamações ideológicas e grandiosas em que a política do Reino Unido foi profícua, tristemente profícua nos últimos anos, sobretudo por causa da polarização que o referendo do Brexit introduziu nos últimos 10 anos. Continua a ser, aliás, é de tal forma divisiva que ninguém quer falar da questão europeia, vai-se resolvendo e o Starmer tem conseguido algum remendo de relações com a União Europeia, mas ninguém quer falar de voltar a aderir à União, não sei, porque o tema é demasiado polarizador e não está, mais uma vez, não é neste momento uma prioridade para as pessoas. As pessoas não querem voltar a abrir esse dossiê, querem que as suas vidas melhorem na prática. Que andem para a frente, não é? Nos últimos 8 anos, o Reino Unido queimou nada menos do que 4 primeiros-ministros. Francisco e o Pedro já explicaram que faltam pelo menos 4 anos para que haja eleições. Ainda assim, Keir Starmer pode ficar numa situação como se fosse enlumbrando, pergunto eu. Francisco, acha que o Reino Unido pode ficar numa situação como a de França, que há vários anos não encontra estabilidade política? E também lhe pergunto se encontra mais perigos em Nigel Farage como opositor ou na própria oposição interna do Labour, ou até na líder conservadora, não sei o que espera dela. Kemi Badenoch. A situação interna britânica, em termos daquilo que é a expressão no Parlamento, não tem condições, aparentemente, de se tornar idêntica àquilo que acontece em França. O sistema eleitoral francês criou uma divisão e uma fragmentação no Parlamento que é, digamos, um dos aspectos fundamentais da atual crise e, mais do que isso, um dos aspectos fundamentais da dificuldade de encontrar uma saída para a atual crise. O sistema britânico, que é um sistema que às vezes é considerado menos democrático, o first past the post, é um sistema que, apesar de tudo, é feito para criar estabilidade. E se nós olharmos bem para os resultados destas sondagens, a estabilidade ou se faz neste momento no campo trabalhista, ou se faz no campo conservador, e no conservador, do dia, no campo mais à direita, neste caso, com o Reform, o Partido Reform. Não há, a meu ver, não há esse risco no sentido interno de se criar uma situação. É evidente que os britânicos, quando não têm maioria absoluta, chamam ao seu Parlamento Hang Parliament, um Parlamento dependurado. E na realidade é raro haver um Hang Parliament porque há quase sempre soluções do governo que acabam por ser maioritárias. É raro no Reino Unido se prolongar-se uma gestão governativa minoritária. Mas, portanto, não é por aí que as coisas se colocam. As coisas colocam-se precisamente, a meu ver, pela dificuldade de encontrar meios termos ao nível das políticas. Nós repararemos no passado que, por exemplo, foi possível, em tempos normais, a Tony Blair substituir o Partido Conservador no poder durante um largo período e com um grande sucesso, através de políticas que não faziam uma espécie de mimetismo das políticas tradicionais dos conservadores, mas tinham alguma capacidade de renovação. Na altura também vale a pena lembrar, digamos, a capacidade de convicção dos líderes políticos e de sustentação da sua imagem na opinião pública era diferente. Hoje nós estamos num ritmo muito mais rápido de sucessão de caras. E, portanto, a meu ver, o que pode acontecer com Keir Starmer é, se acaso nos próximos anos as sondagens continuarem a mostrar a capacidade do Partido Trabalhista de se manter no poder cada vez mais reduzida, aí sim o combate à liderança, como aliás se viu no Partido Conservador, vale a pena lembrá-lo, vai aparecer.
E depois há os problemas novos que podem aparecer. Havia um líder britânico, Harold Macmillan, que um dia perguntado por um jornalista, respondeu a uma pergunta que qual é o seu receio neste momento na vida política? E ele diz, os acontecimentos. Os acontecimentos é o meu receio. A resposta é events, dear boy, events. Os acontecimentos, porque nós estamos a pensar num quadro estável. Ora bem, na realidade, a realidade tem muito mais imaginação do que os homens. E, portanto, as coisas vão acontecer, coisas que não se estavam à espera. Há um ponto que o Pedro referiu relativamente à própria narrativa da extrema-direita. Há um ponto importante que é, a extrema-direita não nasce por acaso, e o apelo público à extrema-direita não nasce por acaso. A extrema-direita normalmente responde, embora com respostas más, àquilo que são problemas verdadeiros. O trabalho dos partidos moderados é responder com respostas moderadas, com respostas aceitáveis, com respostas que não ponham em causa princípios e valores. E, portanto, as sociedades estão sempre sob pressão, e por isso mesmo é que no limite da pressão há ditaduras e há coisas deste género. Agora, o que é importante para os partidos democráticos é saberem, de forma democrática, respeitando valores, princípios que sejam comumente aceitáveis, conseguir pôr propostas em cima da mesa. E isso não se faz, como disse e bem o Pedro, fazendo um mimetismo da extrema-direita, como está a fazer, por exemplo, em França, o Le Républicain, que faz isso relativamente ao Rassemblement National, como se vê aqui em Portugal, eu afirmo claramente que o PSD faz relativamente a algumas propostas do Chega, mas não se faz assim normalmente para garantir, digamos, aquilo que é a própria alma dos partidos. A alma dos partidos moderados é manterem-se moderados até nas suas propostas. Continuarem no mesmo sítio, não é? Quando os eleitores voltarem a eles, poderem encontrá-los no mesmo lugar, não é? Nós olhamos muitas vezes para as sondagens britânicas e algumas delas dão Nigel Farage à frente, o partido de Nigel Farage à frente, e nós olhamos para elas muitas vezes como se estivéssemos a ler estudos de opinião para a realidade portuguesa. Ambos já falaram um pouco sobre isto, mas Pedro, eu gostaria que tu tentasses explicar em que é que diferem os círculos eleitorais no Reino Unido e se, pelo que conhecemos hoje dos estudos de opinião mais recentes, poderia mesmo haver uma maioria absoluta do Reform, e como é que poderia ser um Reino Unido com o Reform com maioria? Sei que é difícil especular, mas se me pudesse ajudar. Bom, falando muito sinteticamente do sistema eleitoral, enquanto que nós cá em Portugal elegemos o Parlamento por distritos, não é? Porque temos os deputados por Braga, por Porto Alegre, etc. No Reino Unido, não. Os círculos são uninominais. Portanto, divide-se o país em 650 círculos e em cada círculo desses só é eleito um deputado. E é eleito o que mais votos tem. Não há segunda volta. Portanto, muitas vezes pode ser eleito deputado sem ter sequer a maioria dos votos no respectivo círculo. E todos os votos em partidos que não ganham são desperdiçados. É um sistema que favorece a estabilidade, portanto, que tende a fazer com que o partido mais votado, Francisco disse isso há bocado, tenha quase sempre maioria absoluta. A exceção são os tais hung parliaments, em que a ideia de coligações de governo não é frequente no Reino Unido. E, portanto, por isso é que olhar para sondagens de intenção de voto nacional pode ser enganador. Porque um partido que fica em segundo lugar em todos os círculos teria 0 deputados. Um partido que fica em primeiro lugar em 3 ou 4 ou em 10 e em último em todos os outros teria esses tais 4 ou 10. Aliás, este sistema favorece os grandes partidos, que têm sido até agora o Trabalhista e o Conservador, e favorece também os partidos com forte implantação regional. O Partido Nacionalista Escocês tem muito mais deputados do que o Reform, embora tenha muito menos votos a nível nacional. Bom, o que é que isto significa? Significa que quando olhamos para as sondagens nacionais temos de ter cuidado. Agora, esta semana que passou, saiu uma sondagem que tinha já, que previa a parte da distribuição por círculos, portanto não se limitava a contar os votos a nível nacional, as intenções de voto a nível nacional, e que também ela indicava uma possibilidade forte de o Reform ter um salto grande se houvesse hoje eleições legislativas. Mesmo tendo em conta o sistema de círculos eleitorais, é umas sondagens que são feitas com o sistema MRP, que é uma sigla que eu agora não sei do que é, mas que significa que a sondagem já é feita tendo em conta os círculos uninominais, e a estimativa era de facto que o Reform podia ter uma subida muito grande, que o Labour não repetiria o resultado de há um ano e que os conservadores corriam o risco de se eclipsarem. Uma vez mais, nada disto é para varrer para debaixo do tapete.
é relevante, mas, insisto, com eleições a não terem de acontecer antes de 2029 e com a ideia de que Keir Starmer, só se fosse louco, é que agora convocaria eleições antecipadas quando acabou de ganhá-las há um ano e picos e não tem a obrigação de o fazer. Portanto, seria disparatado. Eu acho que mesmo num caso que acho improvável de haver uma descontentamento qualquer interno no Labour que fizesse uma troca, que o levasse a trocar de líder, que viesse o Burnham a outro, o primeiro-ministro novo nem sequer era obrigado a convocar eleições e, portanto, podia continuar, como Gordon Brown fez a seguir a suceder a Blair, ou como aquela lista toda de primeiros-ministros de conservadores dos últimos anos se sucederam sem ir a votos. Portanto, mas acho que não vai acontecer nada disso. Eu neste momento preveria que Keir Starmer se mantenha, prevejo que Keir Starmer se mantenha mais uns anos à frente do governo e do partido e que as eleições sejam mais perto de 29 do que propriamente agora no curto prazo. De qualquer maneira, acho que se deve olhar para as sondagens, sobretudo estas que já têm em conta o sistema eleitoral, com muito cuidado, e para Farage, que reparem, tem a vantagem sobre os outros de nunca ter sido testado no governo. E, portanto, não há descontentamento com ele a esse nível. Pode haver repulsa para as ideias xenófobas e extremistas que defende, mas não há o descontentamento com este foi o tipo que me cortou o subsídio, ou este foi o tipo com quem os comboios deixaram de funcionar. Isso não existe em relação a quem nunca governou. E o Reform só governa em algumas autarquias locais, porque no ano passado teve um bom resultado. E, portanto, continua a ser apelativo porque nunca teve responsabilidades. E achas que ainda é um partido de um homem só ou tornou-se um movimento? Não será um partido de um homem só. Claro que Farage continua a ser um elemento muito importante, mas eles têm deputados, têm vários deputados, elegeram 4 ou 5 deputados nas últimas legislativas. Claro que, entanto, alguns, como é típico destes partidos, alguns já se zangaram e saíram, etc. Mas nas autarquias eles tiveram um grande crescimento em maio passado, portanto já governam autarquias, portanto já não é só Farage, e nesses sítios onde tem poder local, Farage não está envolvido, será uma cabeça de cartaz, mas não está envolvido na gestão diária, e portanto acho que já não é um partido de um homem só. Já não é só, e mesmo a marcha do outro dia em Londres, em que não era só o Reform, eram outros movimentos extremamente, alguns bem complicados, como os do Tommy Robinson, que é um delinquente, são preocupantes neste momento, e é bom que o governo de Starmer e que a oposição democrática conservadora saibam dar resposta a estes problemas com propostas e ideias que não vão beber ao extremismo. Muito bem, tem sido muito boa a conversa, mas se calhar vamos parar por aqui, já gastámos o nosso tempo. Então, para terminar esta nossa conversa, tenho de fazer a pergunta habitual do nosso podcast. Se pudessem viajar para qualquer lugar no mundo agora, sem qualquer limite de dinheiro ou disponibilidade, para onde iria Francisco Seixas da Costa? Eu diria, pode ser um bocadinho estranho estar a dizer isto, mas eu diria que ia para os Estados Unidos, porque eu não conheço os Estados Unidos tão bem como gostaria de conhecer, e sem essas limitações de dinheiro, a sociedade americana é de uma riqueza extraordinária, espero que não a estraguem, é de uma riqueza extraordinária e eu gostaria de conhecer os Estados Unidos muito bem, até porque do futuro dos Estados Unidos e do resultado dali dependerá muito também o nosso futuro. Pedro, também tens uma ideia? Olha, eu embora ache esta proposta do Francisco muitíssimo sedutora, não vou copiá-lo. Hoje vou dizer que gostava de percorrer os Balcãs de les a les, a antiga Jugoslávia e o resto da península, portanto ali também com a Albânia de permeio. Gostava muito, eu não conheço, gostava imenso de conhecer, de perceber, passados 30 e tal anos sobre o tumultuoso fim da Jugoslávia, perceber o que está a passar ali, porque é uma zona é uma zona da Europa para a qual às vezes olhamos pouco, é uma zona crucial para o futuro da Europa e uma zona que a Europa democrática não devia deixar fugir para as mãos de uma Rússia que tem a pata lá em cima, e gostava muito de conhecer aquilo tudo, a diversidade que há naquela zona, naqueles países todos. Portanto tirava um mês para percorrer aquilo tudo, se me deixassem. Que bom! Este episódio teve os cuidados técnicos de Gustavo Carvalho. Agradeço muito aos meus convidados. Obrigada também por terem ouvido O Mundo a Seus Pés na vossa plataforma preferida. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura,
passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em Expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.